Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gente que Fala. Lembrando que nós estamos todos os dias na Com Brasil TV, na TV aberta e nas nossas redes sociais a partir das 5 da tarde. Ou seja, vários lugares para vocês assistirem, participarem, mandar suas mensagens para que a gente possa interagir e conversar. E hoje o nosso convidado, a gente vai aprender um pouquinho que o tema dele eu queria entender, não é? Porque eu estou recebendo aqui um estrategista de dados. O que será que esse negócio aí, né? Vamos aprender hoje. Neurocineasta, escritor, é um vai e vem, ele faz tudo, gente. Ele é muito bom. Diretor, presidente do Instituto Marcelo Calone, já dei o spoiler do nome dele, CEO e fundador também do Grupo Calone. É isso mesmo? Marcelo Calone, seja bem-vindo, tudo bom? O prazer é todo meu. O prazer está nessa audiência, junto a você. Muito bom, seja muito bem-vindo. Estrategista de dados, só para a gente pegar um spoilerzinho aí, o que é? Estrategista de dados, né? Hoje a gente atua dentro de um mercado com ferramentas de BI. E o Grupo Calone desenvolveu desde 2015 o DBI Pro, que seria um protocolo de inteligência de comportamento de dados, onde que a gente consegue rastrear um público certo, mapear um comportamento de consumo e, de acordo com essas cápsulas que a gente lança para o mercado, transmutar o comportamento humano. Chique, né, gente? Olha aí, facilitador, não é isso, Marcelo? Ele é um otimizador e ele entrega, acho que, mais assertividade para o mercado corporativo dentro de um setor social, econômico, né? O que faz um neurocineasta? Neurocineasta é muito agregado a linha de dados, né? Mas só que ele busca trabalhar em cima do que é uma semiótica e uma sinestesia. Ele aplica isso em códigos-chave, em cenas, onde que ele consegue atingir um lado comercial sem deixando claro que está tendo uma publicidade dentro daquela peça, né? E consegue atingir emoções das pessoas de acordo com essa transmutação comportamental. Quando se responde dentro de uma peça, a pergunta é dentro da linha que vocês trabalham na empresa de vocês, que é mais comercial, ou dentro ligado à parte das artes cênicas? Porque cineasta tem uma confusão aí, ou é isso mesmo? O cineasta, ele envolve a arte, mas só que ele é coligado a uma ciência, né? Então, quando a gente vai trabalhar estratégias, aplicações dentro de cenas, de takes, e eu preciso estar colocando um produto específico, uma marca específica, uma causa específica, ou elaborar um conteúdo para que isso esteja dentro do consumo das pessoas, eu preciso exercer algumas técnicas que sejam orgânicas para a gente conseguir realmente chegar no público sem ele perceber que aquela publicidade ela está ali como fosse um merchandising em uma televisão. Eu paro e fico fazendo uma propaganda de um produto. Isso nem cabe mais aos dias de hoje, né? Agora comecei a aprender, gente. Porque estava bem técnico, né? Falei, deixa eu tirar um pouco da tecnicidade dele, senão eu vou ficar doido aqui hoje, né? E vocês também, né? Porque ele é muito bom, eu percebi, o cara sabe bem. Então agora eu entendi. A ideia, vamos ver se eu entendi, se me corrige de uma maneira mais simplista. Eu vou falar sobre determinado produto, então é feito um determinado estudo para deixá-lo mais leve para ser apresentado ao público. Exatamente. Tá bom, gente. Legal, isso é muito bom, né? Porque aí sai daquela... Porque eu imagino, na minha ignorância da área, que quando alguém vai apresentar um produto para querer vender aquele produto, todo mundo já muda de canal, já muda de visão, de atenção, de tudo, né? Existe até uma obrigatoriedade dentro do universo digital, onde que você fica retendo ali 5 segundos, 15 segundos. E não existe mais essa necessidade se a gente for trabalhar uma neurociência. Olha, então você acaba fazendo isso, rastreando isso, entendendo o comportamento do público e entregando um reporte muito mais assertivo para o cliente. Que legal, agora eu entendi. Agora eu sei o que é neurocineasta. Aprendi, gente. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Antes da gente continuar nesse papo legal que está ensinando o nosso público em casa, eu queria conhecer um pouquinho mais do Marcelo. Pode ser? Claro. Marcelo, você nasceu em que cidade? Santo André. Aqui pertinho? Perto. É do lado. Se não fosse o trânsito, seria do lado. Se não fosse o trânsito. Porque Santo André é o grande ABC São Paulo, não é? Isso. Então, Caetano, Bernardo e André, é isso mesmo? Isso, né? Então, por incrível que pareça, é ABC, mas é CBA, né? Na verdade, pensando dentro de São Paulo, eu né? nasci em Santo André, mas uma vida inteira eu morei em São Bernardo. Eu ia te perguntar isso agora, sua infância foi em Santo André, então foi São Bernardo, do ladinho também. Exatamente. Ali, né? 45 anos.
Atualmente você mora em São Bernardo? Moro em São Bernardo. Então você ficou lá. Fiquei. Por mais que o trabalho lhe dá essa flexibilidade Digital. de eu estar No mundo. viajando sempre, mas a minha morada é em São Bernardo. Que legal, que bacana. E boas lembranças da infância, Marcelo? Sempre, né? Acho que a infância, ela sempre esteve muito coligada ao que eu despertei profissionalmente, né? Então eu sempre fiz essa dinâmica entre gostar muito do que eu faço. Então eu já comecei a trabalhar muito cedo por entender que o que eu faço acho que é muito mais missão do que propósito do que uma outra coisa. Né? Eu acredito que você teve uma infância mais de poder estar na rua brincando, algo assim, ou não? Já pegou a fase de ficar dentro do... cara esquisito é ótimo, gente. Bem esquisito, o básico. Básico. Então, assim... Eu adoro sinceridade. Eu não fui muito da rua, mas ao mesmo tempo eu conseguia trazer alguns universos ali que eu transitava e tinha uma ligação na rua, mas porque eu fazia negócios. E negócios focados ao que eu atuo hoje. Então, que idade nós estamos falando? Você tinha quantos anos? Cedo. Acho que dessa minha trajetória que eu tomei conhecimento desde os 8 anos de idade. 8? Acho que que legal. Então eu já começava a desenvolver, ter esses aspectos mais corporativos. Da onde saiu esse interesse lá com seus 8 anos de idade? Isso eu falei, é muito propósito, acho que é muito missão. É o que nasce com a gente, que, claro, que pra época, pra família, isso trazia um certo desconforto, porque não era algo muito natural. Se eu fosse tinha uma criança de 8 anos, né? Então, mas acho que de acordo com o tempo foram entendendo que tinha alguma coisa diferente ali, e talvez é por isso que eu tinha esse tipo de ação. Então a rua, ela representou muito isso pra mim. Falar, mas você foi um cara que soltava pipa, jogava bola na rua? Não. Eu era o cara que, por exemplo, eu ia assistir um Holiday on Ice e trazia isso para o bairro onde eu morava, ou para uma comunidade específica próximo da região onde eu morava. Então, de uma certa forma, eu trazia toda a essência que eu via no Holiday on Ice, realizava um evento, cobrava um valor simbólico, e ali eu realizava para eles, porque a gente viveu na época do que não era acessível, né? Sim, hoje as coisas são muito mais acessíveis. Sim, não existia muito isso aqui na época, né? Não existia nada. Smartphone, nem sabia que era isso. Nós tínhamos aí, acho que 6 canais de televisão. É verdade, né? E ainda quando você não tinha que virar antena ainda pegar os 6 canais, né? E seus pais, né? Você citou agora que às vezes os seus pais não entendiam um pouquinho a tua visão de mundo, é isso? Como funciona? Isso. Meus pais, eles... Como que era a relação? Eles eram muito assustados aí, ó. Eles eram músicos? Não. Ou era só uma cena? Uma lua de mel? Que legal. Foi o casamento deles, a lua de mel. Então eles eram muito, sempre foram muito tradicionais, né? Eu venho de família italiana, então meus pais, toda a nossa bagagem aí de família, eles são educadores, né? Vieram da educação. Então meu pai, ele foi funcionário da Eletropower uma vida inteira. Iniciou lá e se aposentou lá, projetista eletrônico. Então eles eram muito tangíveis para um filho que queria trabalhar com algo muito intangível, né? Criatividade, mexer com esse lado 8 anos. Então para eles era muito, não tinha uma compreensão racional ali, não. Que legal, que bacana. E eles nasceram também em Santo André ou eles vieram? Não, minha mãe de Araçatuba, meu pai de Presidente Prudente. Era São Paulo ainda, os dois. Bacana. Araçatuba é bem frio, né? Bem quente, nossa. Bem frio lá, né? Lá a temperatura menor é 40 graus. Irmãos, Marcelo, você tem? Tenho uma irmã, 4 anos de diferença, trabalha comigo, também ingressei lá na Quem que é esse povo todo aqui? Meu noivo, meu cunhado e meus 2 irmãos adotivos. Ah, que lindo, cara. Que uma família bacana. E a empresa é familiar. Nada de nepotismo então na empresa, é isso? Dica de nada. Que legal, uma família linda, um abração para todos aí, né? Grupo Calone, Marcelo, como surgiu a ideia com o sobrenome da tua família? Ficou fácil descobrir o que significa Calone, mas e aí? Depois você conta pra gente quem que tá na foto. Hoje nós somos em 17 gestores, né? O grupo ele surgiu em 2001. Antigamente abrir uma empresa não era tão fácil como é hoje, né? Então precisava ter alguns requisitos e, enfim,
tinha todo um processo ali para se seguir. Então, por mais que eu comecei a atuar muito cedo no mercado, acho que profissionalmente eu comecei a apresentar os primeiros projetos com 14 anos de idade. Tá? No... É. 14 Aí, anos o povo tá brincando de, como é, de pois rolimã na rua, por rapaz. isso que que nem eu falei, eu vim de uma zona muito esquisita na minha vida. Eu não gosto de usar a palavra esquisita, eu gosto, a palavra empreendedor acho que era melhor, né? Isso, é que na época, acho que o empreendedorismo ele não tinha nem corpo ainda, né? O empreendedorismo ele veio surgir acho que depois de 2000. O nome, a palavra, mas o Mas ato... o ato era um empreendedorismo, já se tinha esses indicadores. Essa veia aí, já né? tinha, assim. Teus pais também são empreendedores de alguma maneira? Não. Porque... A minha mãe, acho que quando ela iniciou a carreira dela por trabalhar na área comercial, eu acho que ela poderia ter sido uma grande empreendedora, mas infelizmente ela foi buscar uma falsa segurança de repente, foi para uma área da educação e se estabilizou. Hoje minha mãe atua comigo. E aí hoje, e é muito engraçado, é que esse salto de 30 anos, que ela também se aposentou, e ela fala, gente, eu não sei onde foram parar os 30 anos da minha vida. É muito louco isso, né? Caramba. Não que a educação é algo ruim, jamais. É que eu acho que precisa se reconstruir algumas formas de abrir novos horizontes. Em várias profissões, não é só educação. Claro, né? claro. Até uma educação, agora em outubro a gente teve aí o Dia do Professor, não é? E eu acho que ainda é pouco valorizada no Brasil. Totalmente. E através dela que se forma um empresário, que se forma um médico, e aí vai, né? Mas, enfim. Mas vamos voltar então aqui, você estava falando que tem 17 gestores. Cada um tem uma especialização, uma formação, tanto na área cinematográfica, na área científica e na área executiva. É como a gente atua dentro desses 3 pilares. Dentro do grupo. Bacana. Então aqui, dentro da foto, nós temos o meu melhor amigo que fundou o Grupo Calone comigo, que é o Max, gestor de projetos. Cadê o Max? O Max é o da ponta. Esse primeiro. Aqui, não, esse aqui é você. Aqui... nessa foto grande, perdão. Isso, aqui é o Max, tá? Isso, temos o meu cunhado, né, que também está conosco há mais de 10 anos, na parte de gestão, na área social, responsabilidade social e sustentabilidade. Que legal. A Ellen, que é minha irmã, que está aqui hoje conosco. Essa é a tua irmã? Exatamente, especializada nos em bastidores com a gente. semiótica, também cuida de riscos e compliance. A Cambly, que é minha irmã adotiva, na área de dados para marketing, Daniela na área de RP. Nós temos o Brandon, que é na área da tecnologia, o Matheus na área da integração de conteúdo, o Bruno na área de audiovisual, o Danilo na área de eventos, né? A Adriana Colim, que é uma das nossas gestionadas, o nosso parceiro corporativo, o Edson, que é da área contábil, né? E eu. E eu. O Grupo Calone, a sede física dele, pelo que está vendo aqui, é em São Bernardo. Nós temos uma unidade jurídica e administrativa ali na região do JK, né? Aqui em São Paulo mesmo. Isso, tá. E a parte operacional, nós temos um estúdio Data, que fica em São Caetano do Sul, por ser uma das 5 cidades sustentáveis e referências do Brasil. Poxa, que legal. Isso eu falo porque, como a gente é signatário do Pacto Global desde 2020, da ONU, então isso é muito importante para a gente ter essa localização e essa geolocalização perante o que a gente executa. Claro. Acho que vocês demonstram um interesse em cuidar não só do seu profissional, mas cuidar do planeta que você vive, né? Sim. Maravilhoso. Bom, você já começou a falar um pouquinho do que o Grupo Calone faz, né? E se você fosse me explicar pela primeira vez, você não falou nada até agora, de uma maneira bem direta, o que é o Grupo Calone? Ele trabalha com uma inteligência executiva para marcas, mídias e personalidades. Tá falado, né? O Grupo Calone, pelo que a gente leu, estudou um pouquinho aqui para conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, criaram uma tecnologia própria, é isso? Isso. Como que ela ajuda a evitar aí o desperdício e apoiar as empresas para que façam seus bons resultados? Essa tecnologia, ela ajuda a gente em dados. Ela coleta, cruza e analisa dados para que a gente realmente possa estar à frente de uma negociação junto a uma contratação. Tá. O que acontece? Muitas vezes, quando você vai precificar uma personalidade contratada ou desenhar um projeto e esse projeto vai ter que entregar um retorno sobre o investimento para o cliente, ele está falando do dinheiro sempre do nosso cliente. E muitas vezes existe a testagem no mercado, que isso significa uma perda muito grande econômica, de dinheiro. Muito, tá? Né? Porque Sem a gente dúvida, está testando. Sim. E a gente uniu isso, usar o criativo junto aos dados e entregar assertividade para o mercado, garantir o ROI
para o mercado. Então a gente faz isso através do quê? De uma audiência, uma autoridade, influência, uma presença, uma reputação digital, e isso a gente consegue precificar isso, entregar isso em números, e o cliente sabe, puxa vida, eu investi tanto e me retornou tanto. Abrindo um parênteses, até na minha pauta aqui, para a gente ter uma ideia um pouquinho, né, da prática, eu imagino que cada empresa, de acordo com cada projeto, tem um tempo, mas pensando lá, ele contratou vocês, a empresa contratou vocês para toda essa parte que você explicou, de evitar gastos, evitar, né, enfim, excessos, que realmente tudo que a gente testa, não é? Tem um custo operacional, não é? Você vai fazer um piloto de novo programa, pensar na nossa área, tem um custo operacional. Não deu certo, faz o piloto 2, faz o 3, faz o 4. Então vamos alinhar para que isso não aconteça. Eu imagino que seja mais ou menos assim, né? Qual a média de tempo para uma empresa colocar no mercado, colocar em ação aquele projeto, contratando vocês para fazer esse meio de campo? Eu acho que isso é muito personalizado. Como eu falei, a gente entrando na pré, a gente consegue validar isso e conseguir criar esses códigos-chaves em 30 dias para uma campanha de grande repercussão só. Caramba. Com dados muito tranquilo quando a gente tem dados na mão, porque a pré é garantida. Muitas empresas nos procuram muitas vezes na produção. Ela já fez o erro na pré, e aí para consertar isso pode levar anos. Anos? Nós estamos falando 30 dias? Pra anos. Exatamente. Rapaz. Exatamente. O que a gente consegue trabalhar nos 30 dias é um prejuízo quando a gente pegou na empresa da produção para consertar a pré que ela teve esse erro, infelizmente. Nossa, e quando você chega a dizer isso pro seu cliente, o que ele faz? Leva um susto, né? Como ele já está comprometido, praticamente se torna uma necessidade. Na verdade, o grupo ele cresceu pela necessidade e não pela prevenção. Vocês já são consolidados no mercado por todo o trabalho, experiência, referência, então eu imagino que vocês têm clientes de grandes marcas aí, não é? E vocês também trabalham com pequenas e médias empresas ou a fase da empresa só está nas grandes devido ao que elas pedem? A gente trabalha com toda empresa que ela tem uma distribuição de budget ou que ela tem uma causa, um propósito específico, porque muitas vezes você tem uma empresa pequena coligada a uma grande empresa. Tá. Então a gente faz essa combinação e consegue atuar com ela no mercado. Entendi. Sendo um pouco mais direto de novo, claro. Qual a diferença entre o Grupo Calone, com tudo que você já explicou, de dar essa referência e trazer o mais rápido possível resultados positivos, evitando gastos e afins, como você mesmo disse, né, à toa, né? Qual a diferença de vocês para uma empresa de propaganda comum aí do mercado? De uma agência, né? Isso. A agência, ela tem uma expertise dentro do setor dela de criativa, de montar campanha, de pesquisar mercado, veículos, né? Negociar essas linhagens aí de inserções ou de qualquer tipo de outro exibição, né? Ou publicação, tá? Dentro de qualquer mídia. O grupo, ele é o responsável em entregar os dados, montar toda a base, os cápsulas, códigos-chaves para entregar uma assertividade para que a agência, a partir daí, possa desenvolver o criativo dela do que está sendo encaminhado para ela. Que legal, então é um diferencial bem direto isso, e bem rápido até, né? E vocês estão há quanto tempo no mercado com a empresa? Desde 2001. Nossa! Legalmente, Estamos falando em 24 anos, mais ou menos? Vai fazer 25 no que vem. Oh, que legal. Igual praticamente a idade do nosso programa. Nosso programa tem 25 anos no ar. Daí, início de 2001 também, quase aqueles 25. Que a gente tinha um outro formato. Esse ano a gente trouxe o podcast aqui, com o Brasil TV, pela TV aberta, pelas redes sociais. E lembrando, né, que assistir qualquer um dos nossos programas, que nós temos todos já disponíveis nas nossas redes sociais, é só acessar lá, @podcast. Tá bem fácil aqui, ó, a gente que fala, tá bom? E aproveitando essa deixa de falar das nossas redes, das nossas exibições, Marcelo, o Grupo Calone tem rede social, as pessoas querem te procurar, como é que elas fazem? Tem. Hoje nós estamos com o @Grupo Calone Instagram, né? Normalzinho. Grupo Calone, sem nenhum italiano na história aí. Italiano todo, né? Não, porque às vezes tem algum acento, tem alguma coisa, né? Italizo. Tá bom. Mas eu acho que hoje, para se enxergar um pouquinho mais do nosso trabalho, em aplicações e tudo, nós estamos com o @CaloneXP_,
que ele ali você consegue ver alguns projetos que o Grupo Calone está à frente e ali consegue entender mais um pouquinho onde estão essas aplicações, esse trabalho mais de bastidores. Acho que ali está mais abrangente. Temos 2 redes sociais, então, pra gente falar. É @Grupo Calone, com um E no é o final. institucional da empresa. Institucional, então tá bem facinho lá. Vai lá, @Grupo Calone, vocês vão descobrir tudo. E tem um outro que é para mostrar os bastidores, a ação dos pra projetos. massa, né? É esse que eu quero, né? Esse que eu quero, esse é pra mim, gente. Esse é pra nós aqui, humanos normais, que não sabe nada, né? Que horror, não imagina. @Grupo segundo? Calone XP. Tá, vamos lá então, @Calone XP underline. Exatamente. Também é fácil, também é bem facinho. Dá pra achar bem rapidão, gente. E segui-los, né? Segui-los para que vocês possam... Porque todo mundo pode ser empreendedor, todo mundo pode ser um gestor, todo mundo pode ser a sua autoavaliação de empresa, é Desde isso? que ele saiba qual é o seu nicho e sua especialidade. Sim, sempre, né? Porque, infelizmente, hoje a gente vive numa era que as pessoas elas se formam pelo YouTube. Então, muitas vezes elas vão lá, assistem 8 horas de vídeo e falam, eu sou formada nisso. 8 horas? Ainda estão em 8 horas, hein? Estou falando de uma formação, né? Para o cara se colocar como entendi. especialista. Especialistas, entendi. Com 8 horas de formação, né? A gente estudou faculdades, afins, né? Mas é legal você falar disso, porque as pessoas confundem. Por exemplo, você pode até me dizer mais com a tua expertise. Hoje você põe um vídeo de 1 hora, vai. Sim. As pessoas não consomem mais 1 hora. Depende. Né? Mas se eu colocar o mesmo vídeo... Depois você me explica, por favor, essa sua visão, e eu tenho certeza que é muito melhor do que a minha. Você põe o mesmo vídeo, só com aqueles pontos principais que dá lá 10 minutinhos, tem 200 milhões de visualizações, e 1 hora tem 10 visualizações. Por quê? A gente tem 2 formas de enxergar. Uma, público. Tá. Um público, se você for trabalhar um público, uma geração baby boomer, ele vai consumir o vídeo de 1 hora, mas só que uma parcela mínima. Se eu for falar da massa hoje, da geração Y, da geração Z, que está ali mais focado dentro de redes sociais mais populares, eles vão criar os cortes, porque eles é a forma como eles estão lendo hoje. E o algoritmo dessas plataformas, elas potencializam isso. Aonde que, se a pessoa tiver um interesse de querer deter mais conhecimento, aí ela vai migrar muitas vezes para o YouTube ou para um Vimeo, né? Não sei se podia falar. Pode. Pode tudo, você não pode falar mal da gente. Mas tudo bem. Tá bom. Então, a partir daí, ela vai consumir de uma outra forma, algo mais robusto do que está sendo oferecido ali. Então, ele é um gancho que muitas vezes, para uma geração, ela vai consumir, ela vai entender, ela vai aplicar, ou ela vai ter ali dentro do entretenimento dela, enfim, do que ela queira se aproveitar do conteúdo, e depois ela pode se aprofundar em uma outra plataforma. Outra, usando um pouquinho, não tem a ver e tem a ver, porque tudo que é neuro a gente pode abranger no conhecimento, na ação, na maneira de falar, de escrever. O que você associa, na sua opinião, Marcelo, as pessoas agora escreverem faltando letras nas redes, nos bate-papos informais, ou até formal, não é? Você vai escrever, olha, você está aí, tem 3 letrinhas já, né? Sim. E como que consegue decifrar? Eu acho que eu sou muito velho, cara, porque tem coisas que eu não consigo decifrar. É isso que a gente está fazendo. A gente a gente tem que se comunicar. Isso. E o se comunicar, a gente está passando por um processo comportamental, aonde que você tem que trabalhar uma geração silenciosa e uma geração que está chegando, que é a geração beta. Então, acho que a gente está vivendo a maior época dessas culturas entre gerações, né? E quando você fala da forma de se comunicar, isso influencia muito, porque muitas vezes você vai pegar uma geração hoje alfa, eles praticamente só se falam em emojis, entendeu? Eu vou pedir um espaço porque eu vou escrever, gente, porque já fiquei doido. A gente tá falando de gerações que deram nomes aí, né? O indivíduo na classe dos 50 anos. Ok. Que geração que ele está? Ele está na geração Baby Boomer, se não me engano. Baby Boomer. O de 30, vamos pular aqui. Baby Boomer. Talvez ele está na geração X. Desculpa. O X, 50, o de 50 no X, tá. O que é geração Baby Boomer para o pessoal entender? Geração Baby Boomer é uma geração que eles nasceram, eles consumiram os primeiros passos da televisão. Estão falando de 1950 e tantos aí a TV, né? Mais ou menos no mas Brasil. Mas ele era muito mais ligado a um jornal, a uma escrita. Ele tinha um manuseio de gibis muito fácil. Então você que faz isso, você é um Baby Boomer.
E aí, tá, nós estamos falando, então, uma geração de 70 ali, né? 70, Sim, né? sim, 70 anos, 80 anos, né? Porque... Essa geração de 80 é uma geração silenciosa. Tem uma outra 80 dinâmica, silenciosa, exatamente. os 65, 70 é o Baby Boomer, então, é isso, mais ou Isso, menos. a geração 70 50 já é tá pra esse ano. X, Os 50 50 anos. anos tá no X. Aí os 30, o que que é? É X ainda ou não? Depende. Ah. Por exemplo, eu sou de 80. Então eu sou geração X, mas 81 já era geração Y. Então você tá ali na transição. Na transição. Maravilha. Rapaz é novinho, gente. Olha aqui os cabelos brancos. O 20 é a mesma geração, 20 anos. Entrando ali para a geração Y. Tá, já é Y, então 20 anos, né? É. E a adolescência... Desculpa, geração Z. Z. É Z. Y é os o 30, Y é o milênio, 21... a década de 90. Ah, tá bom. E a adolescência agora, o que que é? Os alfa. Agora já é alfa. Você tá chegando os beta já. E já, Depois aí, de 2030. por isso que eu perguntei, porque ele falou beta, eu falei, essa eu não tinha ouvido falar. Essa é que a gente tem que se preparar, porque a velocidade da tecnologia tá aí. Então a gente já tem que se preparar para a chegada deles. Como que esse aqui de 70 comunica com esse de 15? Esse que é o desafio da comunicação. Ah, é isso que a gente tá, sabia. é um conflito que a gente está vivendo para tentar alinhar isso. Porque a gente tem que se comunicar, não dá para se comunicar por nichos. Estamos vivendo na maior época entre gerações, né? Eu vou vender um aparelho desse para um de 70, que vai consumi-lo, Sim. e para um de 5 anos até, né? Infelizmente. E como que ter a mesma linguagem numa atividade de venda, que acho que é uma das suas expertises aí do seu trabalho, com o baby, Trazendo essa transmutação de comportamento. Certo. Levando a eles a mídia tradicional, que a gente pode dizer, a gente conhecia como a mídia tradicional, a mídia de massa, e a gente fazendo essa ligação, essa integração entre as novas mídias, para a gente conseguir trazer conteúdos e forçar eles a usar das tecnologias. Hoje é um celular, amanhã pode ser que a gente esteja falando, se comunicando via óculos. Já tem, né? Entendeu? A Google lançou recente Sim. né? Sim. Que tira foto, você passa a mão, levanta volume, baixa volume. Então, assim, a gente tem que estar só preparados para se comunicar. E as gerações 40 mais, né? 50 mais, 70 mais, eles estão aceitando essa transformação, a visão de trabalho de vocês? A gente tem um trabalho, inclusive, com a gente chama de conectores de talento, onde a gente pegou uma geração dos 60 mais, né? E é incrível como que eles entenderam, a gente criou uma metodologia e eles passaram a entender e usar e colocar necessidade dentro dessa tecnologia, o manuseio do celular, o manuseio dos aplicativos, os manuseios do software. Então, isso se tornou tão dia a dia para eles que era algo que era desacreditado. A minha mãe ficou 30 anos dentro de um estado, não sabia mexer no computador. Professor que, né? Apesar que ela foi diretora de escola. Uma crítica, infelizmente. Mas dentro dela, se eu for pegar os professores, coordenadores, eles tinham essa dificuldade de manusear. Hoje, você vê ela dentro do mecanismo do celular, do notebook, do tablet, você olha e fala assim, não é ela. E isso aconteceu nos últimos 3 anos. 2020, com a pandemia, forçou muita gente a ser dependente do digital. Isso é verdade. Então, quando você muda esse comportamento, você traz possibilidades, você traz avanços, você traz usabilidade. Isso é fato. Você tocou num ponto bem interessante, que eu quero continuar já, mas antes queria fazer uma pergunta para você. Você gosta de escrever? Gosto. Bastante? Bastante. Tem cara, gente. A pessoa tem uma expertise aí. E é engraçado porque, por mais que eu sou da geração de 80 e mexo com tecnologia, eu não consigo sair sem um caderno e um lápis na mão. Eu poderia estar com o ponto eletrônico aqui, né? Eu não quero esse bicho nas orelhas, não, quero conversar com ele, né? Por que eu estou te perguntando isso? Porque nós temos, quero te apresentar o nosso portal de notícias chamado Orbis News. É um portal que traz mais de 200 articulistas para que escrevam temas das suas determinadas áreas. Muito legal. Como a área social, a área política, a área da educação, a área da tecnologia também aí. E o que a gente só coloca para você que quiser acessar o www.orbisnews.com.br, a certeza, como eu falo todos os dias para vocês, o que você lê é verdade, é de bom conteúdo, é de qualidade. Então fica aberto um convite, se você quiser escrever para a gente aqui, vai ser um prazer, assessoria. Poxa, vocês vão ter mais uma boa qualidade e verdade, porque vocês perceberam,
além dele saber muito, ele consegue mostrar pra gente a importância de estarmos conectados em todos os sentidos da palavra. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Depois a assessoria conversa com a nossa equipe e você vai estar aqui no portal também, orbisnews.com.br, e lá, busca ver os nomes lá, que a gente só convida nomes de referência para estarmos presentes. Agora, eu queria que você contasse pra gente, Marcelo, porque eu imagino que tem empresas que falam assim, socorro, já procurei até Jesus e não deu certo. Não é? Já deve ter tido esse tipo de problema, com todo o respeito à religiosidade. Que casos poderia compartilhar com a gente? Que uma campanha parecia que já não ia dar mais certo, que estava tudo ruim e deu certo. Eu vou pegar um caso, claro que eu não vou falar sobre a marca, mas eu vou pegar o caso que acho que ele é muito importante. Tá. Até mesmo porque ele envolve um contrato de culturas diferentes, leis diferentes, políticas diferentes. Tá. Então estávamos em época de Copa, existia uma tratativa, uma negociação, e nós tínhamos ali dentro do contrato do nosso cliente, né? A gente fez essa negociação e ele teve uma oportunidade de representar uma marca, estava lançando um produto. Esse produto ele faz bebidas quentes, frias, de chocolate, sucos, energéticos, né? Spoiler, a gente vai descobrir já. Porém, o que eles estavam lançando eram as bebidas alcoólicas, só que o contrato que ele tinha com o país que ele estava representando não permitia, que era lá do Oriente Médio, não ia te perguntar se era que divulgasse bebidas alcoólicas, e a gente não poderia perder esse contrato. Puxa. Mas com a expertise dos 17 gestores, junto com a tecnologia, nós encontramos uma forma de fazer isso, então ficou no sub. A gente trabalhou os códigos-chave para ficar no sub. Então o sucesso, ele fez a campanha, a gente conseguiu fechar esse contrato, foi um contrato de sucesso, foram 6 meses de atividade, ele não sequer mostrou uma bebida alcoólica, só que ele converteu tudo em bebida alcoólica. Caramba, ele fez sem dizer que fez. Exatamente, então a gente respeitou um contrato primário e um contrato complementar sem ferir nada disso. A lei da base do país que iria ser exibido. Isso é diferente, gente. Isso vale muito a pena, né? Você procurarem o Marcelo, você que tem empresa e quer divulgar seu produto com qualidade, lembrando que ele falou, né? Saiba teu nicho, porque tem gente que vende de banana, né, a celular. Não vai dar certo. O que é encontrar o seu nicho? Mas você pode vender banana no celular. Integração de conteúdo. Desafio aberto para você que... Você sabe que, obviamente, a gente brinca com as analogias, mas de alguma maneira você pode colocar alguma coisa assim que ligue uma coisa com a outra. Até porque eu posso vender a minha banana dentro de um aplicativo de um celular. Pronto, já achei, vamos trabalhar junto. Já gostei da brincadeira, né? Nós temos hoje, você com seu trabalho imenso, deve ter determinada dificuldade, como diversos empresários, de repente uma divulgação mais ampla em determinado momento. Como qualquer um. Natural. Agora, vem um ser de luz, né, e põe um batom na boca lá e tem trilhões de seguidores. Certo. Eu estou fazendo essa comparação com esse público, que está certíssimo, que todo mundo tem que vender seu produto, seu peixe, está tudo certo. A questão é como que lidar para não cometer erro, né? Eu sou uma empresa, quero contratar um digital influencer da vida, o que eu devo fazer para não errar em ter uma referência na internet, mas que eu consiga respeitar meu produto? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Eu não vou errar, para não errar é contratar esses tais digitais influencers hoje. Pronto. A primeira coisa, precisa de um filtro. Tá. Se você não filtra, você não coloca isso no software, entende quem é o público que ele pode chegar, porque muitas vezes, hoje, as pessoas estão baseadas nos números que estão ali nas redes sociais e não é sobre isso. Muitas vezes eu tenho um cliente que eu tenho ali 4, 5 milhões que ele tem na base dele, só que eu estou trabalhando com o nome dele, 300 milhões, que está chegando aquele conteúdo para os 300 milhões. Legal. E não estão na base dele. Então, muitas vezes a gente está focada no que está na base, dentro de um Facebook, de um Instagram, de um TikTok. Não é sobre isso. A coisa ela é muito além. Por isso que a gente chama de indexos. A gente precisa levar esses indexos, entender que são as pessoas e rastrear esse público. Como eu falei, não é errado contratar, na minha visão, né, e pelo que você acabou de confirmar, mas saber focar... Saber, exatamente. Quanto ele custa para uma contratação, quanto que uma campanha deveria custar, um projeto deveria ser investido. Porque muitas vezes o projeto é lindo, a personalidade é bárbara, mas só que ela não vai converter dessa forma.
E de Porque repente... existem combinações. Ah, tá. Isso a gente está falando também de algoritmo da rede social, estamos falando Tem de que tudo. contar tudo, porque são desde indicadores, tá? A KPIs, que a gente tem que fazer essas autoanálises, né? Que é técnico, mas é para a gente tentar descrever quem é esse público, o que esse público faz na rede, como ele faz na rede, como ele consome na rede, se ele é um conversor ou não. Isso é interessante, né? Que aí eu queria entender um pouco mais. Como que um influencer, um bom influencer se forma, então? Que pergunta é Que essa, difícil. né? Tem um momento difícil do eu programa. Eu não acho que um influencer, ele se forma. Deveria haver algumas... um parâmetro, algumas diretrizes para que isso acontecesse. É Hoje isso não existe, que eu queria ouvir, tá? né? Exatamente Hoje não isso. Porque existe não tem isso. uma formação, não é, Marcelo? Hoje o que acontece? Ele pegou um gancho, ele pegou um algoritmo, ele ganhou uma visibilidade. Só que a partir do momento que ele ganha essa visibilidade, ele já se põe como influenciador e que ele vende tudo, porque ele tem números. E esses números eles podem ser vazios. Se uma marca está pensando, puxa vida, eu vou contratar ele porque eu vou aparecer, eu vou converter em venda de repente, ou se não em comportamento, não vai acontecer isso. Porque ele tem que estar costurado a outras, a outras situações. Entendeu? De repente, um contrato ele vai estar sendo pedido ali, ó, eu contratei a personalidade, a partir daí você vai me lançar X stories, X feeds, publicações em feed, mas isso não vai levar ele a nenhum tipo de posicionamento, nenhum tipo de ranqueamento, nenhum tipo de index, nenhum tipo de conversão, nenhum tipo de mudança de comportamento. Então, a marca não investiu em nada. A marca rasgou dinheiro e só associou a imagem dela a uma personalidade. O que valeu deste pagamento? Uma foto e um autógrafo. E quando uma marca associa a uma determinada pessoa, pensando em rede social, em digital influencer, e não dá certo, como que faz para desassociar a imagem do meu produto X que eu vendo ao Zezinho que me fez lá a propaganda? Porque não deu certo, então e aí? O desconstruir é o mais complicado. Se construir são anos, eu tô lascado, é isso? Construir é mais fácil do que desconstruir. Tá. Desconstruir é um processo e esse processo depende de outros mecanismos. E isso para tudo. Tá? Hoje, nessas atividades que elas são constantes, a gente tem tudo muito rápido, em full time, né? Uhum. E a partir desse momento, as coisas se tornam mais complicadas. Por isso que eu falo, uma vez me questionaram até dentro de uma entrevista, o cancelamento é eterno? E eu falei, não. Aí brincaram comigo, mas nem da Carol Conká, eu falei, não. Acho que A maior prova disso é eu não acompanho muito reality show, mas eu vejo alguns cortes. É o Dudu Camargo que está na Fazenda. Ele sofreu ali um cancelamento, existiu uma situação que mitigou muitas possibilidades para ele, só que a partir daí tudo a chave virou, porque ele estava na mídia correta, no momento correto, fazendo a estratégia correta para reconstruir uma nova história. Eu também não consumo esse tipo de atividade, até pelo tempo, né? A gente tem tanta coisa para fazer que se a gente se amarrar num projeto desse, que é praticamente diário, você para a vida, né? Uma época a gente falava sobre determinados programas de TV e de um determinado reality show que está aí há tantos anos também no ar. É muito louco. Você fica 3 meses amarrado praticamente, em média 3 meses, né? Que dura um reality desse. Aproveitando, mas a gente acaba lendo que os negócios vão aparecendo pra gente aqui, né? Porque você tem que conhecer mais as redes, né? O software, ele acaba monitorando tudo que está em ascendência, tudo que está em crescimento em rede, então a gente tem que se chamar e entender como que está o movimento, porque muitas vezes as marcas, elas também, assim, quando você começa a ter uma melhor projeção, as marcas querem saber dados, então a gente é obrigado a monitorar para coletar esses dados. De certa forma é o que a gente faz aqui até para as pautas, e, né, com outra conotação, sem dúvida. Mas aproveitando a dica que você deu, ou a deixa que você deu, dessa personagem aqui agora, que eu acredito, desse tamanho, literalmente, informação sobre essa pessoa, que é uma personagem que cria ali, né? Sim. Eu acho que todos devem fazer de uma maneira uma personagem numa situação dessa, né? O Grupo Calone, ele é especialista em quando ele trabalha a personalidade que ele gestiona, ou dentro de um projeto dele, de extrair somente a verdade humana, porque nós viemos de um conceito e temos uma metodologia própria para a direção. Então a gente entende que muitas vezes
o personagem ele não é algo, ele é prejudicial muitas vezes se ele não é definido de acordo com a sua vivência, a sua personalidade, porque querendo ou não, você está mexendo com o psicológico, com o lado espiritual da pessoa, com o lado físico da pessoa, e isso traz consequências posteriores. E muitas vezes isso não é comentado dentro do nosso cenário de uma arte ou dentro do entretenimento em si. Então, muitas vezes, a gente entende que existem atores fantásticos, apresentadores fantásticos, enfim, comunicadores fantásticos, mas só que eles não são eles não trazem para dentro de qualquer tipo de cena ou palco a verdade dele. Ele traz essas roupagens, e essa roupagem muitas vezes traz malefício, porque ele acaba não sustentando isso, trazendo para ele uma depressão, um problema psicológico, e é um assunto do momento também, o que vem acontecendo, porque as pessoas passaram a fazer isso não só nessa área de comunicação audiovisual, audiovisual. de notoriedade. Você pode ver que muitas vezes um médico cria um personagem, um advogado cria um personagem. E não sustenta, né? Não sustenta. E aí é onde ele acaba caindo em outras situações psicológicas, se tornando escravo daquilo. Ele se torna infeliz no que ele faz, e é o que não pode acontecer. Da personagem que você falou há pouco, eu vi um post, por acaso, que diz o seguinte: fulano de tal é mau caráter, é isso, é manipulador. Ele é tudo isso, ele criou a personagem de tudo isso. Ele pode ser isso. Não há problema nenhum, ele pode ter criado isso também. O que eles pontuam? O que isso está repercutindo ou não, ou que isso fere uma contratação ou não. Porque, de repente, não é porque ele está fazendo algo que não é benéfico que ele não se torne um polarizador de uma informação. Então, se de repente uma contratação precisar de um polarizador de informação, mesmo que ele faça algo que não seja benéfico, ele está dentro do jogo. Eu contratei a tua empresa. Eu quero a tua opinião sobre a minha maldade. Eu contratei a tua empresa, falei: olha, Marcelo, é o seguinte, só que eu quero que de hoje para amanhã eu tenha 1 bilhão de seguidores. Aí você não vai me indicar, obviamente, mas eu vou lá escondido e compro os seguidores. Isso. Como que funciona isso? Isso são os famosos robôs. É que nem eu falo, o fake não é problema. Porque o fake é aquele que monta um perfil, mas só que ele está ativo em rede. Ele continua investigando a sua vida, sabendo, comentando, criando engajamento. Normal. O robô é o prejudicial. E isso deveria ser até visto pelas leis, porque muitas vezes pessoas convertem para si cunhos financeiros, ativos, né, econômicos, enganando as contratações. Porque muitas vezes ela tem lá 10 milhões de seguidores, aonde que, na verdade, ela tem 10 mil seguidores ativos. Os demais são todos robôs. Então, ela está cometendo um crime, ela está enganando alguém. Isso tem alguma lei já ou não, Marcelo? Isso é muito discutido, mas ainda não virou uma lei ao ponto da pessoa pagar. E, claro, existem caminhos para requerer os seus direitos. Eu estou enganando alguém, mas pelo amor de Deus. enganando alguém, exatamente. Mas, e isso acontece, infelizmente, isso acontece muito. Por isso que quando alguém contrata o Grupo Calone, a gente filtra e sabe exatamente, existem X ativos e X inativos. Tá. E a realidade é essa, mas só que a nossa base não é só a base da personalidade, é onde ela chega além das plataformas dela, tá? Dos perfis que está sendo negociado. É isso que a gente bate, porque a gente garante o quê? O fora. Não dentro. Então, por mais que ela tenha, de repente, muitos robôs, né? Eu não posso falar que são fakes, porque o fakes, para mim, é validado. Até porque, outro dia veio um convidado que falou pra gente que na África tem muito contratados para inserir nos IAs da vida. Índia, acho que é a Índia que bate recorde. Índia, mas... Nossa. Sério? Por que é barato contratar esse pessoal? Eu acho que é um trabalho escravo, então, praticamente? Porque a dinâmica, eu acho que das plataformas lá, eles conseguiram burlar algumas políticas e isso se torna mais flexível para essas contratações. Hoje, o maior consumo de mídia social são os aplicativos de mídia social, né? De rede social. A TV está perdendo para eles, de alguma maneira. Está ficando ultrapassada ou o que acontece? Que nem eu falo assim, eu costumo dizer que hoje, antigamente a gente conhecia a televisão, a rádio, o jornal, revista, os 6 canais de TV. Os grandes 6 canais de TV com a mídia de massa. Tá. Hoje, a mídia de massa se tornou, infelizmente, ou felizmente, porque infelizmente para uns que não entenderam isso ainda, mas felizmente para quem enxerga nisso uma oportunidade, tá? A gente tem hoje a internet
as mídias que usam da internet a massa e temos eles como uma mídia de luxo, que existe uma integração. Hoje você depender de uma televisão para uma conversão, para uma mudança de comportamento, para conseguir propagar alguma coisa é muito complexo. Porque a gente precisa de muitos refinamentos e entender quem é esse público. Eu não consigo definir, só assistindo uma televisão, ele não consegue entender, não consegue entrar dentro da minha casa e saber o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, o que eu estou procurando, se isso repercutir, se não repercutir, ele não tem esse mapeamento. Mas se eu tenho uma integração junto às mídias que a gente consegue passear dentro do digital, eu consigo linkar isso e entender, puxa vida, a televisão integrada, a internet, ela criou uma conexão e trouxe pra gente esse mapeamento. Então eu sei que o que aconteceu na televisão repercutiu na rede e eu consigo criar um ecossistema. Esse ecossistema me extrai dados. E a partir daí eu consigo falar pro cliente, aconteceu isso. O streaming ajuda nesse ponto? O streaming, ele é formidável porque dá pra mapear. Tudo que é provido do digital dá pra mapear. Legal. E o que é tradicional dá para transformar em mapeamento. Eu vou dar um exemplo. Aqui a gente está pegando alguns recursos da rádio, como era feito antigamente. Quer dizer, houve-se uma integração. E a partir desse momento se torna muito mais fácil para mapear. Entendi. Muito legal, gente, porque daí a gente aprende a fazer certo, né? Você diz que o Brasil já é um mercado forte digital? Ele já tem esse potencial? Na sua visão profissional? Dentro da utilidade... Dentro da utilidade, eu posso falar para você que não chegamos lá, tá? Se eu fosse falar de um ranqueamento, eu tô falando vou colocar 193 países perante ao nosso programa junto ao Pacto Global da ONU, tá? Nós estamos aí dentro de uma usabilidade, de uma posição aí de 80 entre 90 de posicionamento. Mas se a gente for atuar como o Brasil, ele é um consumidor forte de rede social. Ele é um consumidor forte. Ele está em 5º lugar, mas para ver o quê? Nada. Desculpa te cortar. Isso, exatamente. Nada, o que né? você falou. É o vazio do que acontece muitas vezes em rede. Então, a gente precisa entender que as coisas têm que crescer de forma muito equilibrada, próximas, né? Porque como que você justifica um 5º lugar para isso, mais né? Quase o último, não é? Para Então, uma coisa mais justa. Então a gente precisa realmente... Você tem dados oficiais de mais ou menos, eu acredito, sei lá, os dados oficiais não existem mais ou menos, mas vamos lá. De quantas horas por dia as pessoas consomem uma rede social? Depende da geração. Se eu for pegar uma geração base... Vamos falar na minha listinha aqui. A partir dessa geração, ela vai consumir aí 5 horas, 6 diárias horas de rede social. Gente, então assista o programa. Mas claro que eu tô falando hora, da geração X à geração Z. Que eu acho que ela é o primário. A geração alfa, ela já tem um outro tipo de dinâmica. Que a alfa é a mais novinha de tudo, quase, é a mais né? nova. A gente pensa que eles estão muito mais frequentes nas redes sociais e não estão. Eles exploram muito mais outros aplicativos. Eles têm outras dinâmicas diferentes do vício por essas redes que são redes do momento que essas gerações aí elas consomem loucamente. Fazendo propaganda de graça aqui para as mídias. Qual mídia é mais consumida hoje? De Instagram, se eu for pegar como massa, a gente está tendo uma evolução muito grande do TikTok, está se tornando uma mídia de grande consumo. Que é um vídeo de 1 minuto, né? Um vídeo mais longuinho. E o YouTube, ele ainda é um carro-chefe, ele funciona dentro de uma outra linhagem de plataforma, só que ainda eu acho que o gosto brasileiro está muito no Instagram. Eu acho que o Instagram ainda ele é o mais equilibrado. Ele não conseguiu... ele não perde, mas ele vai aos pouquinhos sempre crescendo. Ou seja, ele está sempre no ar sempre ali, né? Sempre se atualizando, sempre tendo mecanismos diferentes. Você não citou uma que era grande, então já está perdendo, pelo que eu entendi. O Facebook, ele é provido de uma geração. Se pegar uma geração... 40 a mais... Isso. Ou menos ainda? E acho que 40 a mais, eu acho que do 40 ao 60 ele é o público do Facebook. Mas eles são acostumados. Por quê? Porque o Facebook ele não perdeu essa linha do ler. Tanto que você vê que os maiores engajadores estão nas escritas. Os portais dependem muito dessas ferramentas do Facebook. Antes do Elon Musk. E depois do Elon Musk no X. Agora é X, né? Sim, Twitter, né? Como que você vê a evolução no Twitter? Em português. Ele é uma mídia que a gente nunca conseguiu entender ou explorar,
por causa dos mecanismos que, além de mudar o tempo todo, eles não são sustentáveis. A gente acredita que ele é um polarizador para gerar outros pontos fortes em outras mídias. Tá? Então, ele não é tão tangível para a gente como cientista. Tá. Mas ele é uma mídia de suma importância para fazer essa rede de pesca. Entendi. E aí justo, né? Porque as pessoas muito consomem, mas são textinhos pequenos, são coisas direcionais, né? Mas são as eles iscas jogadas. A gente enxerga muito sobre isso. Eu não vejo ele como uma expansão. Tá. Tanto que o nosso software, ele não consegue extrair a qualificação do que a gente precisa desse tipo de público. Porque ele é muito rápido, ele é muito instantâneo, ele é muito polarizador, mas só que ele reflete todas as mídias. O Thread deu certo? Na que nossa é uma posição ainda está amadurecendo. Essa pergunta, eu não posso falar para você, acho que dá certo, eu acho que nessa visão de vocês, exatamente. Porque você vende um determinado trabalho e usa as redes sociais a favor. Isso, a favor, exatamente. Então eu acho que ainda está em teste. Eu não vou dizer para você que ele vai acabar ou não. Não sei se já saiu nesses dados, imagino que sim já. Mais ou menos qual é o montante de uma verba publicitária aí para o Brasil para 2026? Acho que para o ano que vem, vamos jogar aí uns 120 bilhões, eu acredito que vamos chegar a isso, se não tiver nenhuma surpresa no percurso. Nem sempre essa verba disponibilizada é usada, tá? Então, não vou me fazer de inocente, né? Não tem como mais, né? A gente consome bastante coisa que diz essas informações. Mas se você fosse falar supostamente, não é? Na porcentagem, você diria quanto que não usa? Eu acho que depois da pandemia, a gente foi perdendo todo ano, e eu posso dizer para você que acho que 30% desta verba é o que está sendo usado. Eles estão segurando muito, porque o mundo está instável. Tá. O Brasil mais ainda. Então, não é tudo. Antigamente a canetada era em quase tudo. Hoje a gente vê pelo reflexo de contratações de personalidade, investimento em mídia, a gente vê que perdeu, e muito. Há alguma empresa ainda, falando de pequeno porte, daquela senhorinha que vende o bolinho em casa, até as grandes empresas aí, que não investe em digital? Ainda, existe alguém ainda que não faz isso, ou todo mundo já investe no digital, de alguma maneira? Que seja no postzinho? O meu medo é entender que se existem ainda pessoas que não investem no digital. Então, não vai voltar mais, né, Marcelo? Não vai voltar mais. Eu acho que uma pessoa que ela não investe, que ela não tem um olhar para o digital, ela está se auto-sabotando. O público ganha com boas campanhas, não é? De que forma? Não sendo enganado, uma delas? Eu acho que o público ganha em qualidade de conteúdo. Eu acho que hoje tudo a gente tem que falar em responsabilidade social e sustentabilidade, especialmente econômica. Eu acho que a partir desse momento o público ganha. Você não leva mais o produto para a casa das pessoas, mas você leva o propósito daquela marca para a casa das pessoas. Eu acho que hoje as coisas têm que ter esse olhar. Legal. Tudo evolui, né? E internet, então, um software 6 meses depois já é antigo, já é geração silenciosa. É isso aí. Não é? O que você prevê de mudanças para os próximos anos aí nessa área publicitária, nessa área da internet, enfim? Eu tenho uma previsão, que é a humanização tecnológica, é o que eu acredito. Eu acho que isso é uma luta, até mesmo que isso é uma frente que nós estamos muito ativos para 2030. E hoje a gente vê as pessoas fazendo o contrário. Elas se tornando mais frias, elas não experienciando mais as possibilidades, ou os contatos, ou senão os elementos da própria vida. A gente vê que tudo está dentro do setor digital, mas se você trabalha a humanização disso, você consegue usar o digital a seu favor e fazer as pessoas evoluírem dentro do que elas podem experienciar, tomar como conteúdo e passar para frente. Então dá para acreditar que nós estamos caminhando para um mercado mais honesto ao consumidor? Eu posso te garantir que o Grupo Calone está focado nisso. Isso já deu para perceber, mas se o mercado está adepto nisso, eu acho que eles foram muitos anos aprendendo a fazer o errado. Eu acho que fazer o certo se torna um grande obstáculo. Pergunta difícil, que tem 2 letras. I-A. Como que você vê
A inteligência artificial. Como um agregador. Tem pessoas que hoje estão confundindo que eu viro e falo, eu quero fazer uma música. Ela joga lá, faça uma música para mim, country. E a pessoa fala, eu criei essa música. Não é sobre isso. É sobre você estudar, é sobre você escrever, é sobre você entender, é sobre você colocar emoção, colocar história. E a IA vai te ajudar o quê? A qualificar isso, a trazer algumas ideias de composição, de melodias. Enfim, ela é um agregador. Ela não é ela não vai fazer as coisas sozinha, e se fizer e as pessoas aceitar isso, elas vão se empobrecer. Culturalmente, intelectualmente. E aí, é um dos medos que eu vejo até de alguns convidados que vêm e falam a mesma coisa, nesse sentido, porque, pegando teu exemplo, escreva uma música para mim e eu coloco, eu assino embaixo a música. Assim é fácil, mas só que não... Empobrece a parte... Total. Retrai aquele... E você não consegue levar nada para o outro. Então, não tem função. Música é arte, por exemplo, é emoção, é construção, tem um propósito. Uma pessoa me disse uma vez, num bate-papo assim, informal, que, olha, quando eu quero fazer um trabalho novo para o cliente, eu falo assim, olha, ô fulana, né, uma dessas redes de IA nova, eu quero para essa empresa que tem tal coisa, faz isso, faz aquilo, um projeto XYZ. Isso, então, não é dele, é da IA. O projeto que ele montou, porque daí sai bonitinho e entrega um pouco pro cliente. E se for dessa forma, sim. Tá vendo, gente? Então vamos fazer as coisas bem certo? Gente, papo bom é assim, ó. Marcelo, eu quero agradecer muito todas as informações, as dicas e orientações que você nos deu. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para você, pode entrar lá no DM que você responde. E aí, gente, então pode tirar essa dúvida. Eu queria que você se despedisse do nosso público, eu já mais uma vez agradecendo você. Bom, foi um enorme prazer. Eu acho que passo muito rápido, mas eu gostei muito. Você conduziu muito bem e eu estou muito feliz de ter participado. E estou aberto aí para outros convites, porque o papo foi muito bom mesmo. Será um prazer tê-lo. Mais vezes, inclusive, tendo novidade, fala com a assessoria, a gente vai recebê-lo novamente com muito carinho, muito prazer. Também você escrevendo pra gente aqui, a gente vai ficar feliz, tá bom? E você que nos assistiu até agora, também agradecer a sua participação, a sua presença. Eu tenho certeza que você gostou também desse bate-papo de hoje, que foi super esclarecedor. Tomar cuidado com o que faz, em tudo, né? Em especial, nesse abençoado que nos ajuda muito, né? Os smartphones, que já são velhos, já não é mais novo, né? Mas também que nos ajuda a evoluir. Então, a gente tá... o novo programa, podcast, rapidinho aí para você, tá bom? Obrigado mais uma vez e um dia abençoado para você. Até mais. Tchau, tchau.